As pessoas estão preocupadas em conseguir muito, mas Jesus disse: que aproveita para o homem isso? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero te contar uma ilustração. O homem lavrador trabalhava a terra, mas ele não era proprietário não, ele era meeiro. Sabe o que é um meeiro? Ele plantava em meação. Então o dono da terra emprestava o campo, então o lavrador entrava com a semente e com o trabalho, e na época da colheita divide o lucro, divide a safra, entendeu? Ele trabalhava assim, de meeiro. E ele foi juntando dinheiro, porque o seu sonho era adquirir terra. Ele dizia: eu quero possuir terra. Mas ele não juntava dinheiro suficiente para poder comprar uma boa terra. Então, um dia ele estava conversando com um amigo dentro da sua casinha simples, uma casinha feita de barro batido, e ele estava sentado à mesa, a esposa servindo um cafezinho, e ele comentou com o amigo: se um homem puder possuir toda a terra que deseja, ele não terá medo nem do diabo. E o diabo estava escondido atrás do fogão e escutou a conversa. E o diabo falou: ah, é assim que ele pensa? Pois eu vou dar toda a terra que ele deseja e ele será meu. Uma semana depois, parou um viajante na porta daquela casinha, num horário em que o lavrador estava lá dentro, e ele bateu palmas e pediu água. E pediu se poderia descansar um pouquinho ali, enquanto o seu animal também descansava, e enquanto ele dava um pouco de ração para o seu cavalo. E o lavrador disse: pois não, entre. E recebeu ele dentro de casa, e o homem se sentou, e ele perguntou para o viajante: de onde que o senhor está vindo? E o viajante respondeu: de rodear a terra e passear por ela. A pessoa que conhece a palavra de Deus já leu isso na Bíblia, não é? Agora, esse lavrador não conhecia a palavra de Deus. Quem que não conhece essa palavra na Bíblia Sagrada? Quem não conhece? Pode levantar a mão, que eu quero te explicar. Está escrito no livro de Jó que um dia o próprio Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então, quando este viajante respondeu: ah, eu venho de rodear a terra e passear por ela, era o próprio Satanás, mas o lavrador não percebeu. E o lavrador começou a ouvir as histórias daquele viajante, e o viajante disse: olha, eu estou vindo de um lugar distante, onde existem campos belíssimos e terras férteis como nunca existiram em outro lugar. É um lugar tão fértil que a cevada cresce até uma altura de cobrir um cavalo. E na hora de fazer a ceifa, bastam 5 golpes de foice para você ter um feixe bem firme, bem forte, bem cheio. É uma terra muito fértil, e o que é melhor, muito barata. Porque os donos daquela terra, eles são nômades, eles moram em tendas, vivem fazendo festas, cantarolando, dançando. Eles não se fixam em nenhum lugar, a terra é deles, mas eles não dão valor para a terra. E eu fui lá e consegui comprar 100 alqueires por apenas R$1.000. Ah, mas isso não existe. Uma terra dessa por 100 alqueires e R$1.000, não é possível. Onde é que fica esse lugar? Olha, é muito longe, é 13 dias de viagem daqui. Mas se você for até lá, valerá a pena, porque os alqueires ali não são paulistas não, são alqueires cariocas. Você sabe a diferença entre alqueire paulista e carioca? Quem que não sabe? Levante a mão. Vocês nunca trabalharam na roça, é? Nem estudaram também, pelo jeito, né? O alqueire paulista mede 24.200 metros. Agora, como o carioca é mais metido, o alqueire carioca vale o dobro. Entendeu? 48.400 metros. Então o viajante respondeu: não, alqueire carioca. Puxa, por R$1.000 comprou 100 alqueires cariocas? Eu quero ir até lá, como é que eu faço? Me dá as dicas. Eu tenho uma poupança aí e eu finalmente vou possuir a terra. E o viajante disse: olha, leva presente, viu?
Porque aquele povo é ingênuo, mas eles adoram presentes. Eles não sabem o valor da terra, mas leve presentes, porque eles gostam de oferendas. Eles gostam de presentes. Você já reparou que no terreiro, os espíritos que baixam ali sempre pedem oferendas e presentes? Me dá uma galinha preta, Misifio. Me dá um bode preto. Me dá uma garrafa de pinga. Leva charuto lá, Misifio. Não é? Querem presentes. Falou, leva bastante presentes. E aí você vai conseguir comprar terra com eles e bem barato. O homem no dia seguinte se despediu da mulher e foi embora, levando muitos presentes, espelhos, bugigangas para as mulheres, bijuterias, pentes. Foi levando um monte de coisa para os homens, charutos, etc. Bebida. Ele colocou tudo no seu cavalo e foi. 13 dias de viagem. Quando ele chegou no lugar dos nômades, ele ficou impressionado com a terra. Realmente a terra era fantástica. E os habitantes moravam em tendas e se mudavam constantemente. E ele foi muito bem recebido pelos nômades e ficou ali dentro de uma barraca, comendo e bebendo com eles, comendo queijo e as coisas que eles faziam. E percebeu que realmente eles não trabalhavam a terra, eles viviam de mudança em mudança. Então esse lavrador falou lá para os homens, eu vim comprar terra. Porque de onde eu venho a terra já está cansada e os campos não são bons e eu gostaria de fazer negócio com vocês, porque eu conheci uma pessoa que fez negócio com vocês e eu gostaria de comprar terra. E os homens responderam, esperem o nosso chefe. Negócio de terra é com ele. E quando o nosso chefe chegar, você negocia com ele. De fato, algumas horas depois chegou um homem muito gordo, com uma sobrancelha muito grossa e com um bigode muito espesso, um homem estranho, muito encorpado. E ele entrou naquela tenda e a tenda parece que ficou pequena com o tamanho dele. Quando ele percebeu que era o chefe, pela reverência dos outros, ele foi correndo até o seu cavalo e pegou o melhor presente e ofereceu imediatamente para o chefe. O chefe pegou o presente e pôs do seu lado e ele disse, eu quero comprar terras. Aí o chefe sorriu. Ah, você quer terras? E quando ele sorriu, os dentes eram todos de ouro. E ele pensou, esse homem deve ser muito rico, ter tanto ouro na boca. E o homem disse, pois não, eu vendo a terra que você quiser. O preço é R$1.000 um dia. Como R$1.000 um dia? Não entendi esse valor. Não, é o seguinte, aqui a gente não sabe medir nem calcular. Mas nós fazemos assim na hora de vender a terra. Tudo que você conseguir percorrer num dia entre as 6 horas da manhã, quando o sol nasce, e as 6 horas da tarde, quando o sol se põe, toda a terra que você percorrer num dia será sua por R$1.000. E ele disse, puxa, mas num dia dá para andar em muita terra. E o chefe respondeu, e ela será toda sua, se você conseguir. Ele falou, fechado, quando é que a gente começa? Amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Então, naquela noite, ele foi se deitar, arrumar uma tenda para ele, e ele ficou dormindo, mas não conseguia pegar no sono. Sabe quando a mente da pessoa fica fervendo, fazendo planos, e o cérebro não consegue desligar? Ele ficou pensando, puxa, mas eu vou correr bastante, cada passo que eu der é 1 metro de terra, eu vou dar muitos passos, eu vou correr muito, finalmente eu vou possuir toda a terra que eu desejo, toda a terra será minha. Eu vou correr bastante, depois que eu tiver a terra que eu desejo, aí eu vou também fazer como fazem os proprietários lá naquela região que eu morava. Eu vou também ceder para meeiros, eu vou ter lucro sem trabalhar, eu vou colocar gente arando a terra, eu vou ficar muito rico, eu vou comprar 2 juntas de bois, eu vou contratar 2 empregados para juntas de bois. E ele ficou a noite inteira só pensando e não pegava no sono. Os miolos fervendo, o cérebro agitado, empolgado. Ah, se eu pudesse eu começaria a correr agora, mas tenho que esperar até as 6 horas da manhã, e esse dia não amanhece nunca. E ele ficou acordado, mas pelo cansaço ele pegou no sono, lá pelas 4 da madrugada, pegou no sono, e ele sonhou.
Ele sonhou que ele estava deitado na tenda e acordou com uma gargalhada tenebrosa. E ele olhou através da lona da tenda e ele viu um homem do outro lado, gargalhando muito e segurando a sua enorme barriga. E ele saiu da tenda e viu aquele homem rindo demais, ao lado de um homem morto que estava descalço e sem camisa. E ele ria. E ele se aproximou do homem para olhar direito, e ele viu que aquele homem tinha a mesma fisionomia do viajante que ele recebeu em casa. E quando ele foi dizer: quando é que você chegou aqui? Você voltou aqui? Quando ele foi falar isso, o rosto do homem mudou. E mudou para o rosto do chefe, que ria com os dentes cheios de ouro e segurando a sua enorme barriga, ao lado daquele homem morto, descalço e sem camisa. E quando ele foi fazer outra pergunta, o rosto do chefe mudou e se transfigurou no próprio Satanás. Ele sentiu o cabelo arrepiar, ele sentiu os pelos do braço subirem, e ele então olha para o homem caído no chão, que estava de bruço, descalço e sem camisa, e ele vira o homem, e ele dá um grito de pavor, porque o homem era ele mesmo. E ele gritou, e quando ele gritou, ele acordou. Ele acordou transpirando, suando frio, o coração disparado. E ele começou a olhar do lado, viu que era sonho. Ele falou: puxa, a gente sonha cada besteira, a gente sonha cada coisa. E quando ele olhou, já era quase 6 horas da manhã. Ele falou: está na hora de levantar. O interesse é meu de correr logo à terra. E ele foi chamando os nômades e disse: vamos acordando, já está quase amanhecendo o dia, vamos até o ponto de partida. E levaram o lavrador até o alto de uma colina de onde se podia ver toda a terra lá embaixo. E o chefe disse: você está vendo toda essa terra aí na frente? Essa terra é minha. E ele não estava mentindo. Amados, quando Jesus fazia aquele jejum de 40 dias, uma das propostas que Satanás fez para Jesus foi muito parecida com essa. Está vendo esta terra? Os seus reinos e tudo que há? Tudo isso é meu, disse Satanás para Jesus. E em nenhum momento Jesus desmentiu o diabo. Se não fosse verdade, Jesus diria para Satanás: larga a mão de ser mentiroso, fui eu que criei o céu e a terra junto com o Pai, eu estou desde o princípio na criação, a terra é nossa. Mas Jesus não contestou Satanás, porque naquela hora o diabo estava realmente fazendo uma oferta real, fazendo uma oferta verdadeira. Realmente a terra e o mundo jaz no maligno. Quando Jesus disse o mundo jaz no maligno, essa palavra jaz se usa para cadáver. Quando você vai no cemitério, na placa você vê: aqui jaz fulano de tal. O mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está morto no maligno. A terra foi dominada por Satanás. Jesus não desmentiu o diabo. E aqui o chefe está fazendo a proposta correta: olha, toda essa terra é minha, e você pode ganhá-la se você preencher essa condição. Eu vou colocar aqui no chão o meu chapéu, você coloque aqui dentro os R$1.000, e você vai sair agora percorrendo para onde você quiser. Você escolhe, e você anda, e por onde você andar, a terra é sua. E quando você estiver satisfeito com o pedaço que já andou, faça um buraco, corte capim e coloque dentro, e continue andando. Depois você pegue e faça outro buraco e coloque capim dentro, para que a gente saiba que esse território já é seu, é a tua fronteira. Depois que você fizer isso, nós vamos passar com um arado, fazendo sulcos, ligando um buraco ao outro, e depois você vai colocar a tua cerca. E os olhos do lavrador brilhavam, ele olhava toda aquela terra, uma terra maravilhosa na frente dele, ele só via a terra. E o chefe disse: mas tem uma condição, você tem que estar aqui de volta, neste mesmo ponto onde está o dinheiro. Você tem que estar aqui antes do sol se pôr.
porque se você chegar depois, você não leva a terra e você perde o seu dinheiro. Ele disse: tá bom, como é que eu vou fazer o buraco? Leva esse enxadão com você. E deram um enxadão para ele. E ele então pegou um cantil com água, colocou na cintura, amarrou, pôs o chapéu bem arrumado na cabeça, amarrou bem as suas botas, e ele desceu andando, carregando o enxadão. E cada passo que ele dava, ele falava: é meu, estou possuindo a terra, é meu. E cada passo que ele dava, ele dizia: mais um metro, mais um metro. E ele foi andando feliz. Quando ele achou que tinha andado já 1 quilômetro, ele fez um buraco, cortou o capim, colocou dentro, todo feliz. Aqui já é meu, já é meu. Ele olhou para trás, viu os homens lá na colina e o chefe sentado. Eles iriam ficar lá o dia inteiro para esperar ele voltar. Então ele virou as costas, aproveitou que o dia ainda estava fresco, ainda era muito cedo, e ele continuou andando, e falou: deixa eu aproveitar para andar depressa enquanto não tem sol forte. E ele foi correndo, e depois de mais 1 quilômetro, fez outro buraco, colocou o capim dentro, olhou para trás, e os homens continuavam lá na colina, e o chefe também. E o sol foi se levantando, e ele foi correndo. Quando deu meio-dia, ele já estava suando em bica. Ele falou: puxa, será que eu já devo voltar? Já é meio-dia, está começando a me dar fome, mas eu não posso perder tempo comendo. O que é um dia de jejum? O que é um dia sem comer? Baseado depois no grande lucro que eu vou ter, em tudo que eu vou colher desta terra, não faz mal eu passar fome um pouco. E ele continuou andando e fazendo buraco e olhando para trás. Quando ele pensou: agora eu vou voltar, senão não vai dar tempo. Quando ele pensou isso, ele olhou para frente e ele viu um vale extraordinário, plano. Ele falou: puxa, aqui vai ser bom para o gado pastar, esse vale tem que ser meu. E ele foi circulando o vale, fazendo buraco, circulando o vale, e o sol passando, e a fome aumentando, e a sede. Ele bebia água, mas ele entendeu que precisava comer, porque senão não teria forças para voltar. E quando ele foi se sentar para comer, ele falou: para que eu vou sentar e comer? Eu vou andando e vou comendo, porque assim eu vou ganhando terra. Eu preciso possuir a terra. E você sabe que não é bom a pessoa andar e comer, porque pode dar uma congestão, pode fazer mal. E ele, continuou comendo e andando. Quando você começa a correr atrás das coisas deste mundo e só trabalha e não se cuida, não tem tempo para nada, veja bem a quem você está servindo e a vontade de quem você está fazendo. Tome cuidado. Eu estou te contando essa história e eu quero que você veja a estratégia de Satanás. Quando ele acabou de circular aquele vale comendo, a comida descia pesada, prendia aqui no estômago, não descia, mas a ansiedade dele era tão grande que ele nem ligava para isso. Aquilo foi fazendo um bolo no seu estômago. Quando ele pensou: agora eu vou voltar, já circulei o vale. Aí ele olha e vê uma cachoeira lindíssima. Ele vê uma água cristalina passando. Falou: mas que adianta ter terra e não ter água na terra? Essa lagoa com essa cachoeira tem que ser minha. Eu vou possuir essa cachoeira e essa lagoa. E ele foi circulando a água e a cachoeira, as margens, e foi fazendo buraco e tomando posse. Quando ele acabou de circular a cachoeira, ele falou: agora eu tenho água na minha terra, agora eu posso irrigar a terra, está na hora de voltar. E o sol se pondo, já era 3 horas da tarde, e ele estava muito longe. Então ele pensou: é melhor eu voltar. E quando ele começou a voltar, ele foi seguindo o fio de água. Mas de repente o fio de água se dividiu e fez como uma espécie de forquilha, uma bifurcação. E aquele ramo que saiu pelo lado, ele foi observar o que era. E ele viu que à margem daquele ribeiro, daquele córrego, haviam diamantes que brotavam da terra. Diamantes que ele não precisaria nem escavar, nem garimpar. Ele pensou: mas esse ribeirinho aqui do lado cheio de diamante tem que ser meu. Eu não posso perder, eu vou possuir só mais isso. E ele foi caminhando e fazendo buraco e possuindo. E o sol foi passando. Quando ele acabou de colher
aquela parte ali daquele ribeiro, cheio de diamantes, satisfeito, exausto, cansado, suado, a camisa grudando no corpo, ele pensou: agora eu vou voltar. Agora, se aparecer ouro na minha frente, eu não paro, porque senão não vai dar tempo de voltar na colina. E ele começou a fazer o caminho de volta e fazendo buraco, e aquela comida embolada no seu estômago não fazia digestão, ele suando frio, ele passando mal. Ele falou: tá quente demais, eu não aguento esse calor. Aí ele pegou, arrancou a camisa, falou: agora estou mais aliviada, agora posso andar melhor. E ele foi andando, porém mais para frente, ele passou por uma parte que a terra era muito roxa, e você sabe que a terra roxa é ótima para plantar café. Ele pensou: eu vou tomar posse desse terreno, mais esse terreno para plantar café aqui. Então ele foi circulando e fazendo buraco, e suando cada vez mais. Ele já não conseguia andar direito, mas ele queria possuir aquela terra roxa também. E ele olhou para a colina e o sol se pondo, e falou: ah, meu Deus, desse jeito eu vou perder a hora, eu não posso me atrasar. Quando ele colocou o capim naquele buraco da terra roxa, ele falou: agora eu vou em frente, agora eu não paro mais, vai ter que dar tempo. Eu não posso fazer papel de idiota, correr tanto e perder tudo, e perder o dinheiro. Eu tenho que conseguir. E ele começou a andar, mas ele achou que o sapato estava incomodando. Ele falou: vou andar melhor se eu ficar descalço. E ele não lembrou do sonho, e tirou as botas, e sentindo alívio nos pés, ele falou: agora eu posso andar mais depressa. E ele foi andando durante um certo período, até andou depressa, e o sol se pondo, mas depois os pés foram se cortando, ele foi pisando em espinho, ele já não conseguia andar direito. E ele estava vendo a colina lá na frente, e o sol já se pondo. Ele falou: eu tenho que chegar antes desse sol se pôr atrás da colina, eu tenho que chegar antes que escureça. E lá em cima os homens estavam olhando e rindo muito. E ele descalço, sem camisa, bastante suado, transpirando, achando que estava possuindo alguma coisa. Ele foi até o pé da colina, falou: já estou no pé da colina, agora só falta isso para eu chegar lá em cima. Mas na hora que ele começou a subir a colina, ele encontrou pepitas de ouro no caminho. Ele falou: não custa nada, já estou aqui, deixa eu fazer mais alguns buracos, deixa eu tomar posse dessa mina de ouro. Tudo isso, eu vou ser um homem muito rico, eu estou possuindo a terra. E ele usou suas últimas forças para fazer aquele buraco, e colocou o capim, e os homens lá em cima, e o chefe davam gargalhadas, e ele suava frio. Quando ele olhou para cima, o sol se escondeu. Ele sentiu um tremor e falou: não é possível que eu vá perder tudo, não é possível que por causa de tão pouco eu perca tudo. Não, eu tenho muito, eu não posso perder, eu tenho que subir. Mas quando ele viu que estava escurecendo, ele perdeu as esperanças. Ele ficou com o rosto no chão, suando, respirando. Aí ele olhou mais uma vez e viu que os homens no alto da colina estavam iluminados por detrás. Então ele pensou: aqui embaixo na colina está tudo escuro já, mas é lógico que o sol ainda está lá, porque os homens estão iluminados por detrás. Eu tenho que subir, eu tenho que chegar lá, eu ainda tenho tempo. E ele foi subindo. Ele jogava a cabeça para frente, mas a perna não obedecia. Ele tentava subir, mas as pernas iam vagarosamente. Ele caía no chão, se rastejava e segurando aquele enxadão, porque ele tinha que devolver o enxadão. Ele tinha que pôr o enxadão novamente ali no chapéu, junto com o dinheiro, para tomar posse de tudo. E ele foi subindo, arrastando-se com aquele enxadão, e ele viu que ainda tinha sol, mas ele não tinha mais forças. E o sol foi se pondo. Sabe, amados, quando uma pessoa se ilude desta maneira na vida, quando ela começa a correr atrás do vento, quando ela começa a correr atrás das coisas deste mundo e se esquece do valor da sua alma, se esquece das coisas que realmente têm importância, a vida da pessoa fica aprisionada, como você está vendo a vida deste homem. Você que não tem tido tempo para mais nada, nem para ir na igreja. Você que não tem tido tempo nem de ler o Evangelho. Você que não tem tido tempo nem de orar mais. Preste atenção. Você que só trabalha, você que corre só atrás das coisas. Viu como a tua vida foi piorando? Viu como você pensou que estava conquistando e na verdade não estava conquistando nada, tudo ilusão? Se ferindo, se machucando, vivendo em ansiedade, em angústia. E o tempo passando.
E você dizendo: olha, quando eu ficar mais velho, aí eu vou aceitar Jesus. Quando eu envelhecer, aí eu vou para a igreja. Mas agora não, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso estudar, preciso cuidar da minha vida, preciso casar, preciso ter filhos, preciso criar os filhos. E só pensando nas tuas coisas e se esquecendo do que realmente é importante. Até que chega uma hora em que você se encontra nas trevas, na escuridão. Este homem ali no pé da colina, ele já estava na escuridão. A luz não batia mais nele, mas o sol continuava brilhando lá em cima. A luz nunca desaparece, porque o sol, a luz, é o símbolo do Senhor Jesus. Jesus é a luz do mundo. E às vezes a pessoa está na escuridão, e esta é a esperança da pessoa que está em escuridão. Você pensa que já está tudo perdido, você pensa que não tem mais jeito, mas levanta a tua cabeça agora, olha para cima. Ainda que você esteja em trevas e esteja em escuridão, a luz de Cristo está brilhando, iluminando o caminho para você, esperando você chegar, esperando você vencer esta luta, vencer esse desafio e chegar até o topo. O que significa chegar no topo da colina? O Senhor Jesus, ele fez uma obra no topo da colina. Foi no topo de uma colina com formato de caveira, com o significado da morte. Foi ali no topo daquela colina que a cruz do Senhor Jesus foi colocada. E o diabo não quer que você consiga chegar de volta no topo da colina, porque enquanto você saiu para o mundo, a cruz foi levantada no topo da colina. Então agora você vê, tem luz e tem a cruz de Cristo no topo da colina, mas o diabo não quer que você chegue. O diabo está colocando um monte de tentações no teu caminho, um monte de obstáculos, seduções, para você se desviar, para que você não venha, para que você não consiga subir. O diabo, ele é tão atrevido que ele se coloca no caminho para impedir que você consiga. O diabo é tão atrevido que mesmo quando Jesus estava ali no alto da colina, crucificado, o diabo usou primeiro a população que passava para blasfemar dele, para dizer: se tu és o filho de Deus, desce daí. Depois o diabo usou os religiosos. O diabo se põe na frente mesmo. E os religiosos diziam: se tu és o Cristo, desce daí. E o diabo teve o atrevimento de usar a boca de um dos ladrões que estavam sendo crucificados ao seu lado. O diabo ali pertinho do ouvido de Jesus usou a boca de um homem ímpio para dizer: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. O diabo, ele se põe na colina para impedir que você venha. Só que a pessoa fica numa escuridão tão grande que ela não consegue mais enxergar isso. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando na Avenida Rio Branco, lá no centro da cidade. E você sabe, agora melhorou muito a Avenida Rio Branco, mas naquela época era muito boca quente, era um negócio altamente perigoso. Hoje todos os lojistas e pessoas que moram na Avenida Rio Branco agradecem pela Paz e Vida ter um dia chegado ali, porque o quarteirão e os outros quarteirões melhoraram muito. Mas quando nós estávamos lá, era um local extremamente perigoso, altamente tenebroso. E nós estávamos fazendo a reunião à tarde, e um moço que contrabandeava drogas, que vinha da Colômbia, servia de mula, ele trazia carga, ele trabalhava para os traficantes. Esse moço estava voltando de uma viagem, trazendo 1,5 kg de cocaína e uma pistola 7,65 na cintura por debaixo da camisa. E ele não apenas era traficante, ele era usuário de drogas. Nós ficamos sabendo que ele era tão dependente das drogas, ele foi tão seduzido pelas coisas do mundo, pelo dinheiro fácil do mundo, que ele se tornou usuário, mas aquele usuário final, que não tem mais condição e quer continuar usando a droga. Ele estava com a vida arruinada, destruída. O braço dele era tão furado que ele não tinha mais lugar para espetar, a veia não prestava mais. Então ele pegava essa veia aqui do pescoço e injetava a cocaína diretamente no pescoço. E ele criava gatos dentro de casa, porque o seu sangue já tinha se tornado tão ralo, tão apodrecido, que ele tirava sangue dos gatos, misturava com cocaína e injetava na própria veia do pescoço. Um moço totalmente destruído.
E ele está vindo de uma viagem trazendo 1,5 kg de cocaína. Ele está totalmente preso nas mãos de Satanás. E ele está passando na Avenida Rio Branco. E ele está se aproximando do número 511. E quando ele passa aqui, era tarde, ele passa em frente à igreja, ele olha para frente. De repente tudo lá na frente ficou escuro. Ele olha para o lado direito, tudo está escuro. Ele olha para trás, ele não entende nada. Como que de repente ficou tudo escuro? Escuridão total, o sol estava se pondo. Mas ele olhou para dentro da igreja e a luz de Cristo estava brilhando. O único lugar que tinha luz era dentro da Paz e Vida. A luz de Cristo dizendo: entra, a luz está aqui, venha, ainda dá tempo. E com 1,5 kg de cocaína e mais um revólver na cintura, ele participou da reunião, ouviu a pregação do evangelho, recebeu oração de libertação, deu trabalho, era super endemoniado, possesso. Mas quando nós fizemos o apelo, quem quer aceitar Jesus como único Salvador, ele ergueu a mão, foi lá na frente, dobrou os joelhos e se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Ele se entregou para Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu com aquele traficante? Um milagre, uma explosão de poder dentro dele. Quando ele se levantou daquela oração, ele sentiu que ele era um novo homem. Ele não estava mais chapado, nem louco e nem dependente de nada. Ele não acreditou, ele nunca se sentiu tão bem em toda a sua vida. Ele falou: será? E ele saiu dali pensativo e foi até o encontro dos traficantes-chefe. Olha só que coincidência essa história com a dele. Ele foi ao encontro do chefe do tráfico, foi levar a mercadoria. Mas no meio do caminho ele foi pensando: eu não tenho mais vontade de fumar, eu não tenho mais vontade de usar drogas. O que será que aconteceu comigo? E quando ele chegou no escritório do chefe, ele pegou, colocou na mesa o pacote de 1,5 kg de cocaína, tirou a pistola da cintura e colocou também a pistola sobre a mesa, colocou as balas, colocou tudo ali. E quiseram pagá-lo. Ele falou: não quero esse dinheiro, eu só vim trazer essa cocaína porque ela não é minha, estou entregando essa arma porque não é minha, e não quero esse dinheiro, porque agora eu tenho algo muito mais valioso e muito mais importante. Eu tenho a luz do mundo, eu aceitei Jesus como Salvador. Os traficantes ficaram rindo dele. Então agora você é crente? Os traficantes ficaram zombando, dando risada, chamando ele de aleluia. Mas a verdade é que ele saiu daquele escritório do traficante-chefe. Ele saiu dali, não apenas ele foi liberto das drogas, não apenas foi liberto do cigarro, ele foi liberto do crime, foi liberto do pecado, foi liberto do diabo e foi salvo por Jesus Cristo. Ainda há esperança, a luz nunca se apaga, a luz sempre está brilhando. Só que esse homem aqui, ele está vendo a luz e ele quer atingir ali o pico da colina, mas ele não tem mais forças. Ele vai subindo com sacrifício, se rastejando, e ele vai ficando deslumbrado com as pedras preciosas que ele vê no caminho, esmeraldas, safiras. Ele vai se arrastando, colocando as unhas no chão, e quando ele coloca a mão, vai saindo pedra preciosa. Ele se detém e o sol está se pondo, mas o sol ainda não acabou, a luz ainda está lá, o sol não se pôs. Quando faltava menos de 2 metros, ele se levanta cambaleante, ele já não tinha mais noção de onde estava. Você já viu esses maratonistas? Você já viu uma corrida de maratonistas? O cara corre 32 quilômetros, na linha de chegada, falta pouco para a pessoa chegar, ela não sabe em que direção que fica a linha de chegada, ela está passada, sabe? Falta oxigênio no cérebro, a pessoa está desidratada, perde muita água. Esse homem estava desse jeito, ele estava chegando no alto da colina, e ele olha então, e ele vê aquele chefe rindo muito e segurando a barriga. E quando ele olha para aquele homem, rindo, perto, ele não sabe direito se ele está sonhando ou se ele está vivo, ou se ele já morreu, se ele está acordado ou não. Mas ele lembra perfeitamente do sonho. Quando ele vê aquele homem rindo, segurando a barriga, mostrando os dentes de ouro, ele lembra do sonho. E ele olha para ele mesmo e vê que ele está sem camisa, ele vê que ele está descalço, ele vê direitinho o sonho na frente dele. E ele cai no chão segurando o enxadão e cai de bruço. E o chefe continua rindo. E quando viram aquele homem que queria possuir a terra, quando viram aquele homem de barriga para cima,
estava saindo sangue pela boca. Não sei se o coração dele explodiu, não sei se foi o estômago que se rompeu, eu não sei o que aconteceu, se foi um infarte, mas ele estava pondo sangue pela boca e o olho já estava parado. O homem morreu. O homem morreu. Não levou nem a terra, nem o dinheiro, e nem a alma dele, nem a vida dele. Ele não possuiu nada. Aí o chefe mandou um dos seus criados pegarem um enxadão e fazer um buraco no chão para aquele homem. E fizeram um buraco da cabeça até os pés, 2 metros de comprimento. Fizeram uma vala com 7 palmos de profundidade e jogaram o corpo lá dentro. E jogaram sobre ele toda a terra que ele precisava. Jogaram sobre ele toda a terra que realmente ele poderia possuir, poderia levar deste mundo, se é que nós podemos dizer que isso é levar. Você não vai levar nada desta vida. Por isso que Jesus está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que adianta você ficar correndo para lá e para cá e não tem tempo de vir à igreja? Não tem tempo de buscar a Deus? Não tem tempo de orar? Não tem tempo de ler a Bíblia? Está sempre voltado para a sua necessidade. O que adianta, ainda que você tenha todo o sucesso do mundo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não sou eu que estou perguntando, não. É Jesus que está perguntando. A única coisa que você vai levar deste mundo são 7 palmos de terra. E olha, na situação que estão os cemitérios atualmente, talvez nem isso, viu? Porque você já viu como que é uma sepultura hoje? É tudo gaveta, um defunto em cima do outro. Você não precisa nem de 7 palmos de terra, você precisa só de uma gaveta e um pinguinho de terra em cima do cimento, só. Você não vai levar nada deste mundo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está te perguntando isso. Entenda o que realmente é importante. Um dia o Senhor Jesus, ele entrou numa aldeia, na casa de alguns amigos. Era um homem e mais 2 irmãs. E uma daquelas moças ficou ansiosa, nervosa de ver que a casa estava bagunçada. E ela então começa a arrumar a casa correndo, enquanto Jesus entra e senta. E a outra irmã, ela se assenta aos pés do Senhor Jesus e fica ouvindo tudo que Jesus está falando. E a outra lá apavorada, correndo para lá e para cá, limpando a casa, fazendo faxina, arrumando a bagunça, talvez até fazendo um lanche para Jesus, preocupada até em preparar uma refeição para Jesus. Mas enquanto ela está apavorada, a outra está aqui sentada, ouvindo tudo o que Jesus fala, bebendo direto da fonte da água viva, usufruindo aquele momento especial. E a outra lá só preocupada com as coisas da casa. E aquela que estava nervosa para lá e para cá, ela começa a olhar furiosa para a irmã e começa a mandar indireta, e começa a resmungar. E a irmã não sai dali. A irmã continua aos pés de Jesus, até que esta, nervosa, atrapalhada, ansiosa, ela fala: mas a minha irmã é muito folgada mesmo. Enquanto eu estou aqui me matando, olha ela lá no bem bom aos pés de Jesus. Ah não, Jesus vai dar uma bronca nela. Ela fala para Jesus: Senhor, manda minha irmã me ajudar, manda essa folgada me ajudar. Ah Jesus, não está certo isso, eu aqui me matando e ela aí sentada. Não, manda ela me ajudar. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, diga uma só, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Amados, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não existe nada mais importante. E Jesus ainda foi modesto, porque ele disse: ela escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Boa?
Boa parte, Jesus pode falar a verdade, não é boa parte não, é excelente. Quem acha que é excelente estar na presença de Jesus, quem acha que é maravilhoso estar na presença de Jesus, quem acha que não existe nada mais importante na terra do que ouvir o Senhor Jesus, isso aplaude mais ainda, isso, oh glória! É excelente estar na presença do Senhor Jesus. E sabe o que é mais legal? Quem escolhe a melhor parte, nunca, 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 ninguém poderá lhe tirar. Escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Eu quero te garantir isso em cima da palavra do Senhor Jesus. Busque o reino de Deus, esteja na casa de Deus. Você vai conquistar primeiro o mais importante, as outras coisas serão acrescentadas. Continua na presença de Deus, e nem o diabo, nem a morte, nem a vida, nem a peste, nem a espada, nem a fome, nem a perseguição, nada vai te separar do amor de Deus que está detido em Cristo Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não existe nada mais valioso.